Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a lei não se opõe à graça. Antes de começar, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo e quem não se inscreveu no canal, aproveita já se inscreva no canal, tá bom? E vai lá, 1, 2, 3, já. Já fizeram? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. Quem quiser comentar algo nos comentários, fique à vontade. Tá bom? Vamos para uma oração para começar. Queridos amados, que o Senhor Espírito Santo esteja comigo nesse momento, que Ele fale através da minha boca, que eu seja apenas o instrumento ao qual Ele vai falar às pessoas. Me use, Senhor, como seu instrumento, como missionário, como mensageiro que sou. Esteja sempre comigo e abra a mente das pessoas que estão me ouvindo para que elas possam aprender, e a mim também, para que eu também possa aprender. Pois estou aqui como seu servo, mas também estou aqui para aprender. Pois nunca sabemos tudo. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar a todos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que eu apenas seja um instrumento, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, muitas pessoas falam, as pessoas que se servem às leis não aprenderam que a pessoa agora é salva pela graça, que a nova aliança é pela graça e não mais pela lei. A primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, mas antes de responder isso, Deus muda? Deus, ele era um, depois virou outro? Né? Né? Tem uma música do cantor J Neto que chama Além das Aparências. O refrão dela é: Jesus jamais mudou, ele não falhará. As promessas que ele fez para a tua vida, uma a uma ele cumprirá. Jesus jamais mudou, ele não falhará. Se você determinou, usou a fé. Vitória Deus te dá. Então, irmãos, quando a gente vê essa letra, a gente vê exatamente o que Deus é. Ele jamais mudou. Ele nunca falha. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é perfeito, ele é justo, ele jamais mudou. Ele é o mesmo Deus, ele é o Deus que criou, ele é o mesmo Deus que esteve lá. Então, se ele não mudou, a sua lei também não mudou. A sua graça também não mudou. A sua maneira de ver a humanidade também não mudou. Ele nos ama desde antes mesmo de nos criarmos, né? Tanto que ele criou a humanidade mesmo sabendo que ele teria que sacrificar Jesus Cristo, né? Jesus sabia que ele tem que se sacrificar, porque ele criou junto com o Pai. Então ele sabia que se ele acatasse o Pai e criasse a humanidade, ele teria que morrer para esses seres humanos que ele estava criando. Mas ele, mesmo assim, criou por amor, porque ele sabia de tudo, né? Então, eles são os mesmos desde o início, entendeu? Deus sempre foi amor, o tempo inteiro. Quando ele aponta para nós os 10 mandamentos, no início, a Bíblia já demonstrava que existiam a, os mandamentos, né? Lá na criação. Então a gente vê, quem quebrou, por exemplo, o mandamento de não matarás? Caim. Daí foi chamar a atenção porque ele matou, né? O segundo mandamento. Quem quebrou o outro mandamento? Alguém sabe? Abraão. Qual mandamento que ele criou? Não adulterarás. Ele se deitou com outra mulher. Ele cometeu adultério. E pior, sem nem casar com ela. Então ele cometeu a fornicação também, né? Abraão se deitou com Agar. Então, ele ali também, Deus chamou a atenção de Abraão para ter se deitado com Agar, tanto que ele deixou de falar um tempo com Abraão por conta disso. Então, ele chamou a atenção de Abraão, ele atrasou a, a bonificação ali, a recompensa que ele ia dar a Abraão, né, o filho que nós queria, por conta desse erro de Abraão. A gente vê logo depois de Abraão quem que adorava imagens? Raquel. A mulher escolhida por Jacó, a amada de Jacó, adorava imagens, né? Tanto que ela roubou até os ídolos do pai lá,
porque era para representar a terra. Então, Raquel não era uma pessoa devota de Deus. Né? Por isso ela foi punida por Deus, né? Ela foi estéril durante muito tempo. Né? E quando ela deixou de ser estéril, ela morreu no parto, no segundo parto. Né? Então Raquel era uma idólatra. Né? Outros povos lá são citados como povos idólatras. Gerá, Ur, né? A própria Padan-Aram, pessoas que eram idólatras, já falavam. Então, adoravam imagens, não adoravam a Deus, ou adoravam só a Deus, né? Aí você fala o nome de Deus em vão. Teve gente que usou o nome de Deus em vão, né? Falava que servia a Deus, mas não servia 100%. Fizeram coisa errada, vários israelitas, né? Ali naquele momento. Aí você vê o sábado, Deus já deu o sábado lá na criação, né? Abençoou o sábado para que fosse ser sagrado. Lá, tá dizendo lá em Gênesis, não é? Aí tem o não matarás, eu já falei, não roubarás, né? Então, você vê quem que roubou lá. Quem que roubou? Alguém sabe? Quem falou Esaú acertou, né? Esaú roubou os animais do pai para dar lá para aquela feiticeira, para ajudar ele a tentar matar Jacó, né? Então a gente viu não roubarás ali, né? E aí você vai vendo todos ali. Eu já falei, o não cobiçarás. Quem que cobiçou o que não era dele? Jacó. Jacó cobiçava ser o irmão Esaú, né? E o não darás falso testemunho quando o seu próximo foi Abraão, né? Abraão deu falso testemunho quando o seu próximo ao falar que Sara era sua irmã, não falar que ela era sua esposa. Duas vezes, primeiro com o rei de Gerar, primeiro com o faraó, depois com o rei de Gerar. E também Isaac fez a mesma coisa com Rebeca, né? Porque eles tinham medo, mas eles não confiaram em Deus e deram um falso testemunho. Então Deus chamou a atenção de Abraão. Deus deixou Abraão sofrendo um bom tempo por conta disso. Isaac não sofreu tanto, mas também teve consequências por conta disso, né? Entendeu? Então, a pessoa não pode dar falso testemunho. Então, as leis já existiam ali. É claro que quando Deus deu as leis a Adão e Eva, elas não eram os 10 mandamentos. Porque não existia o pecado, não existia o mal. Então era amar a Deus acima de tudo, o próximo, amar o próximo como ama ele mesmo, a nós mesmos. Entendeu? E guardar o sábado que tem que estar ali. Porque ele já abençoou o sábado ali na criação, né? Logo depois de criar o homem, ele abençoou o sábado. Então ele deu o sábado para Adão e Eva guardar, né? Então nós sabemos disso. É claro que em Gênesis não está escrito que ele guardava o sábado. Por que não está escrito? Porque quem escreveu Gênesis foi Moisés. Então, naquele momento, Moisés também estava escrevendo o Êxodo. Então, o povo ia receber os dois livros ao mesmo tempo. Então, tinha necessidade de Moisés escrever novamente os 10 mandamentos, de escrever os mandamentos tanto em Gênesis quanto no Êxodo? Não, né? Não tinha essa necessidade. Então, é, Deus então, não incentivou Moisés a escrever a mesma coisa no Gênesis, porque eles já estavam ali tudo junto, então eles já sabiam o que deveriam fazer, então não tinha necessidade, tá certo? Por isso não está no Gênesis, porque o Gênesis é um resumo do que aconteceu na criação até Moisés, né? Até José, né? No caso. Então é um resumo só que ali Deus está contando a história da criação para que a humanidade soubesse, porque naquela época não existia escrita, então ninguém escreveu. Né? Então, num resumo, não precisava ter certas coisas, era um resumo, né? 100% do gênero do acontecendo na criação até José, nós só vamos saber depois dele subir para o céu,
né? Depois do milênio, é que nós vamos saber, a hora que falar com quem viveu naquela época, que foi salvo, tudo, nós vamos ter um pouco mais de noção. Agora, no momento, que a gente pode saber é o que foi revelado. Porque como está escrito na Bíblia, o que foi revelado é suficiente para que a gente tenha fé, né? Aí, queridos irmãos, as pessoas falam, mas Deus mudou o mandamento e colocou lá. Jesus falou, amar a Deus acima de tudo e próximo a nós mesmos. Mas o que Jesus fez, ele citou algo que já estava na Bíblia no Velho Testamento. Vocês sabiam disso? Que amar a Deus acima de tudo está no Velho Testamento? Ou é amar o próximo? Um dos dois está no Velho Testamento, se não tiver os dois? Eu vou mostrar para vocês. Está aqui, ó, Levíticos 19:18. Olha o que diz. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aí continua, 19 agora. Guarde os meus estatutos, não permita que os seus animais se ajuntem com os da espécie diversa. Não plante semente de duas espécies em seu campo, nem use roupa de dois tipos diferentes de tecido. Entendeu? Então, aqui claramente está falando, né? Amar ao próximo como nós mesmos. Então, você percebe que Jesus Cristo só disse algo que já estava ali no Velho Testamento? Então, ele está mudando alguma coisa? Não. Ele está citando algo que já estava ali, né? Então, queridos irmãos, não há uma mudança. O primeiro ponto que você entender é isso. Não há mudança de aliança, de lei, não há mudança do Deus, eles continuam a mesma coisa. Esse é o primeiro ponto. Tá? Agora nós vamos para o segundo ponto. O que é a graça e o que é a lei? Nós somos salvos pela graça ou pela lei? Vamos começar por aqui. Nós somos salvos pela graça, entendeu? O que é a graça? A graça, nesse caso, vem a ser a graça que Deus nos deu através do sacrifício de Jesus naquela cruz, de sermos salvos, entendeu? Então, eu vou ser salvo pela graça, mas eu te pergunto, então quer dizer, eu vou ser salvo pela graça, não quer dizer que eu posso, então se eu vou ser salvo pelo sacrifício de Jesus, eu já estou salvo, então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso trair a minha esposa, eu posso dar falso testemunho, eu posso adorar imagens, eu posso usar o nome de Deus em vão, eu posso desonrar meu pai e minha mãe, eu posso cobiçar o que não é meu, eu posso tudo, entendeu? É assim? Porque se isso é verdade, eu prefiro ser um ateu, eu não quero essa graça. Porque você quer a graça, então quer dizer que o cara que matou, por exemplo, alguém que perdeu um filho morto, esse cara vai ser salvo pela graça? Ele matou e vai ser salvo? Não é assim que funciona, gente. Porque se fosse assim, eu preferia ser ateu. Vocês não? Então, interessante a pessoa falar que a pessoa é salva pela graça, mas não pensa, eu vou salvo pela graça. Mas quer dizer que eu sou salvo pela graça, que eu posso matar, que eu posso roubar, que eu posso tudo que você é salvo pela graça? Não. Como é que eu atinjo a salvação pela graça? Quando eu me arrependo dos meus pecados. E segundo a Bíblia, o que é o pecado? É a transgressão da lei. E o que disse o apóstolo Paulo na Bíblia? Que aquele que ele só aprendeu que era pecar, que ele era pecador, que era cobiçar, porque ele leu, porque ele aprendeu pelas leis, pelos mandamentos, que não cobiçarás. Então, nós só podemos dizer que estamos em pecado se nós estivermos com respaldo da lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então, se eu não posso ser salvo pela graça, se eu estou em pecado, eu também não posso ser salvo transgredindo a lei, tá? Mas ninguém é salvo por seguir a lei. Nós somos salvos pela graça. Só que para que a gente tenha graça, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. E a gente arrepender dos pecados, dependendo do quê? De não ter esse pecado e a transgressão da lei, nós temos para ser salvo pela graça, nos arrepender de ter transgredido a lei. Então, vocês percebem que não tem como separar a graça e a lei? Não tem.
Queridos irmãos, vamos ler agora Jeremias 31 a 34. Diz assim, ó: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vamos falar 32 agora. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Percebe? Não é só falar que o Velho Testamento não existe mais, não é? Só que isso que está sendo falado aqui na Nova Aliança já está no Velho Testamento, falando de Jeremias, no Velho Testamento. Compreende? Então, como que está sendo falado já disso na Nova Aliança? No Velho Testamento, como que o Velho não vale mais? Eu acabei de ler para vocês que Jesus citou o, o texto do Velho Testamento ali, que nós lemos em Levíticos 18 e 19, não, 19 e 18, né, contrário, quando ele falou amar a próximo como a nós mesmos. Agora eu estou citando para vocês esse texto, que está sendo falado na Nova Aliança, que fala que é no Novo Testamento. E esse texto está sendo repetido também em Hebreus, que nós vamos ler agora. Só que antes eu vou falar mais uma coisa. Jesus Cristo também cita o Velho Testamento quando ele fala que só de pão, não é só de pão que viverá o homem quando Satanás entrar no deserto. Ele está citando também um salmo, se não me engano. Quando Jesus repreende Satanás, porque ele fala que ele pode ser jogado alto do templo, que está escrito na Bíblia que Deus seguraria, ele também cita o Velho Testamento a falar que, que, que não devemos tentar a Deus, não devemos desafiar a Deus. Entendeu? Vamos lá, irmão. Vamos ler agora Hebreus 6 a 8, que diz assim: Mas agora Jesus obteve um ministério, tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com o bem em superiores promessas. Porque se aquela palavra, aquela primeira aliança, aliás, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. De fato, repreendo-os, diz. Eis vem dias, diz o Senhor, e afirmei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que falei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e os escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu não jamais e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades farei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Percebe, queridos irmãos? É o mesmo texto de Jeremias, sendo citado aqui, por Paulo. Aí vocês podem falar: Ah, mas isso é só para o povo de Israel. Né? Tá falando ali, povo de Israel e de Judá. Muito bem. Quando nós temos aquela profecia dos 2.500 anos, fala que o povo de Israel teria um tempo da pregação do evangelho só para eles. Esse tempo foi quando? Foi de cento e alguns anos, se não me engano, cento e alguns anos, não lembro quanto exatamente o tempo. E esse tempo venceu quando? Acho que em 32 depois de Cristo. Quando Estevão foi apedrejado, acabou o tempo de Israel. E os profetas e os apóstolos se espalharam pelo mundo quando Estevão foi morto. Não está escrito isso na Bíblia?
Ali, então, começou a se pregar para os gentios. Quem foi o apóstolo que pregou para os gentios, para os não-judeus? Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. E quem foi que escreveu este livro de Hebreus? Paulo. Ou seja, aqui ele já era o apóstolo Paulo, ele já não era mais Saulo de Tarso que apedrejou Estevão. Paulo estava lá no apedrejamento, ele apedrejou Estevão. Depois do apedrejamento, ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Então, se Paulo está escrevendo isso no livro de Hebreus, né, ele está falando aqui no livro de Hebreus. Porém, ele está falando nessa carta que ele escreveu, ele está falando isso já valendo para todo mundo. Se ele está falando que Deus está escrevendo a lei no coração, é porque está. Você entendeu? Então, Jeremias falou isso lá no passado. Paulo, depois dos apóstolos se espalhados pelo mundo, o apóstolo dos gentios está falando sobre esse assunto também. Você percebe que o Velho Testamento e o Novo estão em comum acordo? O Velho Testamento é citado várias e várias vezes. Quando o anjo Gabriel fala com Maria nos evangelhos que falam sobre esse assunto, quando ele vai falar que ela vai engravidar de Jesus, ele está falando a mesma coisa que foi falado para o profeta Isaías, pelo próprio anjo Gabriel. Você percebe que ele viria de uma virgem, só que para Maria ele fala que vai chamar Jesus, para Isaías falou que ia chamar Emanuel. Entendeu? Você entende? Então, queridos irmãos, a gente entende o quê? Que o Velho Testamento está junto com o Novo, está em comum acordo. Não existe anulação da lei, não existe uma nova aliança. O que Jesus fez? Ele morreu por nós para nós podermos ser salvos pela graça, para que nós tivéssemos o privilégio. A graça é o privilégio de salvação que nós vamos ter. Nós não teríamos esse privilégio de salvação por mais que a gente se arrependesse dos pecados se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz. Por que não? Porque o preço do pecado é a morte. Era preciso pagar esse preço. Jesus Cristo pagou a morte com a morte dele os nossos pecados. Ele deu o próprio sangue. Então, por ele ter morrido, nós poderíamos ser salvos, pela graça que ele nos concedeu, de ele ter morrido por nós. Porém, nós não podemos ser salvos se nós continuarmos no mundo de pecados. Como é que a gente pode ser salvo pecando? Se você acha que a lei não vale mais, então você é a favor de matar, é a favor de roubar, é a favor de adultério. Então, se for homem e acha que é só a graça que salva, você vai concordar, vai achar certo a sua mulher te trair, e você, mulher, vai achar certo seu marido te trair. Então, não, porque se você está falando que o mandamento não vale mais, que o Velho Testamento não vale mais, que as leis foram abolidas, significa que pode tudo. Não, você que é mãe, que é pai, não vai achar ruim se chegarem e matar teu filho. Ou você, uma pessoa que nem eu que não tem filho, não vai achar ruim se matar o seu pai, se matar seus irmãos, seus tios, seus parentes, seus amigos, tá? Eu tava vendo aqui agora há pouco uma foto que o meu primo de segundo grau postou da formatura dele. Ele fez uma montagem colocando um amigo na foto, do lado dele, abraçando ele. É, eu acho que foi uma montagem, né? Porque esse amigo dele morreu há um tempo atrás agora, esfaqueado aí no assalto, possivelmente, alguma coisa. Então é para os dois se formando juntos. Você entende? Então, agora, quer dizer que tá certo, então, ter matado o amigo dele? Ele vai achar que tá certo matar o amigo dele, então, porque a lei não vale mais? Gente, falar que os mandamentos não valem mais é a mesma coisa de falar que Deus está aprovando tudo. E se for assim, mais uma vez eu falo, eu não quero essa salvação, eu quero ser ateu. Eu vou mudar, entendeu? Então, existe, não existe salvação sem a lei, entendeu? A gente é salvo pela graça, mas não existe salvação sem a lei. Deus colocou a lei aonde? No nosso coração, entendeu? Ele marcou a lei no nosso coração, entendeu? Ele foi e marcou a lei no nosso coração, na nossa mente. Então, ele não colocou mais em pedras, em duas pedras, pedaços de pedras, como foi as tábuas do Dez Mandamentos. Ele agora marcou ela no nosso coração. Nós somos salvos para servir a Deus e obedecê-lo. E como é que a gente serve e obedece a Deus? Seguindo a sua lei e seus mandamentos. A gente é salvo para obedecer.
A gente é salvo pela graça para obedecer. Então, se você não segue as leis, como que você espera que a graça vai te alcançar? A graça não pode alcançar quem não se arrepende do pecado. E como é que a gente pode se arrepender do pecado? Quando a gente entende que pecou. E como que eu vou entender que eu pequei? Quando eu fui contra a lei de Deus. Não tem outra maneira. Se o pecado é a transgressão da lei, eu só posso entender que eu pequei se eu transgredir a lei. Compreende, queridos irmãos? Agora eu vou ler para vocês João 3, 1 a 21, para vocês entenderem uma outra coisa. Como que a gente tem a inscrição da lei no nosso coração? Como que nós temos a inscrição do nosso coração, na nossa mente? Vamos ler aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemo perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não fique admirado por eu dizer: você precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz. Você até sente o vento, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aí vem agora a parte da missão do Filho também, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que tudo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqui, queridos irmãos, o que está nos dizendo? Alguém poderia me dizer? Aqui, queridos irmãos, está dizendo o seguinte, que nós, para recebermos a graça, e assim recebemos o, os mandamentos escritos em nossa mente, em nosso coração, nós devemos nos batizar na água e no Espírito Santo. Entendeu? Então, ele está falando sobre o batismo. É através do batismo que vai estar escrito na nossa mente, no nosso coração, as leis de Deus. Entendeu? Na realidade, é através da nossa conversão. Nós podemos ter a conversão antes do batismo. Você entendeu? A partir do momento que eu me converto, eu já tenho a lei de Deus comigo. Quando eu me converti, antes de eu mesmo me batizar, eu já recebi o Espírito Santo.
E assim, então, eu já tive a lei escrita no meu coração e na minha mente. Eu mesmo me batizei no chuveiro, na minha casa. Eu mesmo me batizei. Aí você fala, mas esse batismo não é válido. Claro que ele é válido. Porque ele foi feito honestamente com fé. Você entendeu? Então, mas é claro que depois eu fui na igreja e me batizei também na igreja. Mas eu ali já estava convertido. Eu só fui lá como simbolismo. Porque aquele batismo da água é simbólico. O que vale é a conversão da nossa mente. Entendeu? E eu já estava convertido ali. Então eu só fui na simbologia, para que eu pudesse pertencer àquela doutrina e tivesse o respaldo da lei para poder guardar o meu sábado. Basicamente isso. Mas eu não sou um servo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu não sou um membro dessa igreja. Eu sou um servo ou um membro da Igreja Celestial de Deus. Eu sou um membro lá do Santuário de Deus. Eu sou um membro de Deus, eu sou um servo de Deus. Eu sirvo a Deus, não a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? Eu frequento essa igreja, mas eu sou servo de Deus e não da igreja. Nada que a igreja me falar que não for de acordo com o que estiver escrito na Bíblia, eu vou seguir. Nada. Eu não vou nunca estar fechado com um pastor, por mais que eu goste bastante do meu pastor da igreja, e também com a minha igreja, que também gosto de estar trabalhando nela, eu nunca vou estar fechado com ela, e sim sempre com Deus. Aonde eu estiver, eu vou buscar Deus em qualquer igreja que estiver próxima. Que nem, por exemplo, eu fui viajar para Bertioga e eu infelizmente não fui na igreja. Eu bobeei, deveria ter ido lá. Mas se eu for viajar de novo, ou se eu for para São Paulo, alguma coisa, eu estiver lá num sábado, eu vou congregar na igreja local. Na igreja, de preferência na igreja que eu congrego, que é adventista, que estiver lá perto. Agora, se por acaso não tiver uma adventista, eu vou procurar uma igreja próxima e vou lá, que estiver aberta no sábado, e vou congregar lá. Você entendeu? Por quê? Eu vou lá agradecer a Deus, orar a Deus. Deus está vendo que eu estou indo lá com boa vontade, eu não estou indo lá para adorar outras coisas erradas. Por quê? Qualquer igreja pode levar uma pessoa à salvação. Não existe igreja que salva ninguém. Como nós estamos dizendo, a gente salva pela graça. E a graça está em quem acredita em Cristo, não em quem frequenta a igreja adventista, não quem frequenta a igreja universal, não quem frequenta o testemunho de Jeová, não quem frequenta o, a presbiteriana, ou a católica, ou o judeu, ou o islamismo. Não. A Bíblia, a salvação está para quem aceita Jesus como Salvador, né, como divino humano Salvador. Tá certo? Meus irmãos. Vamos ler aqui Tiago 1, 22 a 25. Diz assim, ó, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Vamos parar aqui um momento. Ó, praticantes da palavra, não ouvintes. O que está falando aqui, queridos irmãos? O que muita gente faz. As pessoas vão na igreja, são ouvintes lá sentados, mas nunca vão pregar lá na frente. Nunca vão levar mensagem a outras pessoas. Nunca pegam a Bíblia em casa para estudar. É exatamente o que está sendo falado aqui. Para que nós não simplesmente sejamos ouvintes, só ouvindo a Bíblia, mas que nós possamos levar a mensagem a quem precisa, para que nós possamos também pregar essa mensagem. Não é só o pastor que tem que pregar, nós também. Continuamos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira logo e esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela preserva, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso pratica. Praticante. Esse, mais operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Vou repetir de novo essa última parte. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Percebe-se? Aqui está falando o que em Tiago? Tiago está falando o quê? Que aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, que nela
persevera, vai acontecer o quê? Esse será bem-aventurado no que realizar. Quem era Tiago, além de ser o irmão de Jesus, de criação? Né? Muitos falam, os católicos falam que o Pedro foi o primeiro papa. Só que o Pedro, ele nunca foi o líder do movimento cristão, lá naquela época. Não! Quem foi o presidente do movimento cristão, da igreja cristã naquele momento, foi justamente esse cara aqui que está falando, Tiago, irmão de Jesus. Ele era o presidente da igreja. Então, como Pedro poderia ser o primeiro papa se ele nunca foi o líder do movimento cristão, e sim Tiago, que era o presidente do movimento cristão? Pedro era simplesmente mais um pregador. É como se ele fosse mais um pastor hoje em dia. Ele não era o, o líder, nunca foi. Como que ele poderia ser o primeiro papa? Como que ele poderia liderar se ele não era o líder era Tiago? Percebe? Este homem que está falando para a gente viver na lei para ser bem-sucedido, bem-aventurado no que realizar, este homem era o líder do movimento cristão. Era o líder do cristianismo, era o presidente do cristianismo. Então, quando você ouve Tiago falando, ele está falando sobre o cristianismo e não sobre o judaísmo. E Tiago está falando para viver debaixo da lei. Aqui, ó, muito claro, ó. Aquele que se atenta bem para a lei perfeita, lei, e nela persevera, ou seja, nela pratica, nela, entendeu? Nesta lei. Em Romanos 3,20, queridos irmãos, está escrito: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, mas pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que está dizendo aqui, queridos irmãos? O que eu já falei para vocês. Que nós não poderemos ser salvos pela graça se nós estivermos em pecado. E para que a gente não peque, a gente tem que ter o pleno conhecimento do pecado. E para que a gente tenha o conhecimento do pecado, a gente tem que saber o que causa o pecado. Né? Quando a gente lê na Bíblia, olha o que quer dizer, irmãos, que diz em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Percebe? Está sendo falado aqui no Novo Testamento, em a primeira carta de João. Primeira carta de João. No capítulo 3, versículo 4. Estou lendo na versão da Bíblia Nova Almeida Atualizada. Tá? Então está escrito exatamente isso, se você pegar essa versão. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se o pecado é a transgressão da lei, a pessoa vai ser salva se estiver pecando? Não. Ela vai ser salva se ela se arrepender do pecado, não é isso? Entendeu? Então, porque pecar todos nós pecamos, queridos irmãos. Porém, nós todos somos pecadores. O próprio Paulo diz, os pecadores eu sou o pior. Porém, nós só vamos ser salvos se nós nos arrependermos do nosso pecado. E se nós perdoarmos os nossos semelhantes. Porque se nós não perdoarmos, Jesus Cristo diz isso também. Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará dos nossos pecados. Entendeu? Então não existe o pecado sem a lei. Portanto, falar que a lei foi abolida é a transgressão do pecado. Aí você pode falar, mas a lei que está sendo referida é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Queridos irmãos, esta é somente a essência por trás dos 10 mandamentos. Então vamos dizer, como que eu adoro a Deus acima de tudo? Como é que eu faço isso? Eu adoro a Deus acima de tudo, eu amo a Deus acima de tudo, quando eu adoro somente a Ele, quando eu não tenho imagens para adorar, quando eu não uso o nome dele em vão e quando eu guardo o seu dia santo. É assim que eu amo a Deus acima de tudo, quando eu ponho Ele em primeiro lugar na minha vida. Então, quando eu guardo o seu dia, quando eu sou obediente e temente a Ele, eu estou colocando a Deus, amando a Deus acima de tudo. E como que eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo? Primeiro eu tenho que me amar. Se eu não me amo, eu tenho que amar o próximo. Segundo, eu amo o próximo quando eu amo a mim mesmo, quando eu honro meu pai e minha mãe. Eu amo o próximo quando eu amo a mim mesmo, quando eu não mato, quando eu não roubo, quando eu não adultero, quando eu não dou falso testemunho contra o meu próximo e quando eu não cobiço o que não é meu. Pois eu amo o outro como eu amo a mim mesmo,
quando eu não faço para o outro o que eu não quero que faça comigo. Portanto, eu quero que meu filho me desonre, que ele me responda, que ele me trate mal? Não. Então, se eu amar o meu próximo, significa eu não fazer isso para o meu pai e minha mãe. Eu quero que alguém me mate? Não. Eu vou gostar que alguém mate um filho meu? Não. Então eu não posso matar uma pessoa, uma outra pessoa. É assim que eu a amo. Eu amo, eu aceito que eu gosto que alguém venha e me roube, que roube as coisas que eu lutei para conseguir? Não. Então eu não posso ir e roubar algo de uma pessoa. Tá certo? Eu não posso. Então é assim que eu amo o meu próximo. Eu gostaria que a minha esposa viesse e me traísse? Não. Então eu não posso ir e trair a minha esposa quando eu tiver uma, porque eu não tenho, no momento sou solteiro. Mas quando eu tiver, eu posso? Não. Então eu não vou trair a minha esposa. Eu não vou fazer para ela o que eu não queria que ela fizesse para mim. Eu posso chegar numa pessoa, chegar na polícia e falar, ó, eu vi fulano matar tal pessoa, ou estuprar tal pessoa, pessoa que foi estuprada, eu vou lá e acuso uma pessoa. Posso falar que eu vi? Não, isso eu não vi. Entendeu? Eu estaria dando falso testemunho. E essa pessoa é inocente, estou indo acusar aquela pessoa porque eu odeio aquela pessoa, porque é meu inimigo. Então eu quero pôr aquela pessoa na cadeia para ela se ferrar. Eu estou dando falso testemunho. Eu gostaria que essa pessoa fizesse isso comigo? Mesmo que seja meu pior inimigo, eu gostaria que ele fizesse isso comigo? Não. Mesmo que fosse meu melhor amigo, eu gostaria que fizesse isso comigo? Não. Então como que eu vou fazer isso mesmo que seja meu pior inimigo? Se eu não gostaria que meu pior inimigo fizesse isso comigo, então como que eu posso fazer com ele? Hein, queridos irmãos? E lembrando uma coisa, saindo um pouquinho do assunto, nós não devemos ter inimigos, porque todos nós somos irmãos em fé. Mesmo que a gente não esteja bem com uma pessoa, nunca falaremos que ela é nosso inimigo. Porque lembre-se, nós temos que ter apenas um único inimigo na face da terra: Satanás, a carne e o mundo. Esse aqui que tudo se reúne a Satanás. Ele é o nosso único inimigo. Nenhum ser humano é nosso inimigo. Tá certo? Nenhum, porque todos nós somos irmãos. Viemos na mesma situação. Todos nós viemos primeiro de Adão e Eva e depois de Noé. Todos somos irmãos. Então nós não temos inimigos, nós vamos ter pessoas que nós não nos damos bem, mas inimigos não. O único inimigo que nós temos é Satanás. Tá certo? E voltando para o último mandamento ali, eu gostaria que alguém viesse, ficasse cobiçando eu comprei um triciclo, alguém viesse cobiçar o meu triciclo? Não, não gostaria. Ficar querendo cobiçar o meu triciclo, cobiçar meu videogame, cobiçar o carro que meu pai tem, não. Então por que eu vou cobiçar o que não é meu? Então, se eu vejo uma coisa que o pessoal tem que eu queira, eu vou lá, trabalho e compro uma igual para mim, se eu tanto quero, se eu tanto desejo de ter, se eu tiver condição de ter. Agora eu não posso cobiçar o que não é meu, tá certo? Então é exatamente assim que eu amo o meu próximo. Interessante, né? A única parte da Bíblia que Deus escreveu com a sua mão, o resto foi homens que escreveram, né? Inspirados por Deus, mas a única parte que Deus realmente escreveu é a parte que as pessoas mais renegam, que é os 10 mandamentos, né? E aí, as leis que tem em Levíticos, que tem coisa, é justamente nos orientando do que fazer para não entrar no pecado. Você entendeu? Então, por exemplo, quando Deus fala para que, que, que a pessoa, que o homem não se entregue a outro homem como mulher, é justamente por ele não estar fazendo contra a Deus, não envergonhar o pai, entendeu? Não desonrar o pai, não desonrar Deus também. Tá dentro disso aí, né? Quando ele fala para não nos deitarmos com uma mulher fora do casamento, é para não entrarmos em adultério e nem na fornicação. Entra ali. E assim por diante, entendeu? Então, nós temos o que fazer e o que não fazer. Quando, então a gente ser justo, amor e justiça estão lado a lado. Compreende, queridos irmãos? Então, os 10 mandamentos não foram anulados. Quando Jesus Cristo diz esses 2 mandamentos, ele está resumindo os 10 mandamentos em dois, para ele tá, ou seja, ele estava dizendo simplesmente qual dos 10 mandamentos é mais importante, qual é o mandamento mais importante, ele só disse ali, os 10. Foi isso que ele quis dizer ao resumir os 10 em dois. Qual mandamento é mais importante? Os 10. Portanto, como que a gente pode não seguir os 10 se os 10 são mais importantes? Me explica, quer dizer, nós. Não tem como.
Em Romanos 7,7 está aqui, ó. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei, o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. O que ele quer dizer com isso? Que no tempo do Éden, quando não tinha lei, o ser humano vivia, era perfeito, Adão e Eva. Mas quando o pecado surgiu, o que aconteceu? O pecado reviveu. E aí eu morri. Ou seja, quando o pecado veio, nós morremos. Por quê? Porque o preço do pecado, como está escrito na Bíblia, é a morte. Né? Aqui, ó, Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Então, o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Para encerrar, queridos irmãos, vou ler para vocês Gálatas 3:22-24, que diz assim, ó, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Aí vem aqui um subtítulo, a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que no futuro havia de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela sua fé. Acabou, queridos irmãos. Só com esse texto aqui já está dito. O que está dito? Eu vou ler de novo esse último versículo. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Percebe? Quando fala aqui, mas antes que viesse essa fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé, que no futuro haveria de ser revelada. Por que nela encerrados? Porque, segundo a lei, nós estávamos em pecado, e o preço do pecado, como nós lemos, é a morte. Entendeu? É a morte. Então, quando fala que nós estávamos debaixo da lei, que nós estávamos mortos pela lei, é porque nós estávamos em pecado e o preço do pecado é a morte. Então, enquanto a gente estava vivendo só para servir a lei, como era antes da vinda de Cristo, o ser humano estava morto, porque todos estavam em pecado. Mas quando Cristo veio, ele nos ofereceu a graça que permitia que no arrependimento dos nossos erros, que aqueles que nos arrependessem e aceitassem Jesus como Salvador, como Messias, como Deus que se fez carne, né, o divino humano, quem aceitasse a isso, iria ser redimido de ter um dia descumprido a lei. Basicamente isso. A graça que é? É a remissão por um dia nós temos transgredido a lei. Básico. Acabou de estar aí a bela definição da graça. A graça veio para redimir nós que cometemos pecados, que somos pecadores. Por nós temos transgredido a lei, nós somos pecadores porque transgredimos a lei. A graça não veio para abolir a lei, ela veio para abolir o pecado. Ela aboliu o nosso pecado. Se nós aceitarmos a graça, aceitamos Jesus. E como é que nós aceitamos Jesus? Tá aqui no último versículo que eu li aqui, 25. Ó. Mas agora que veio a fé, já não precisamos ser subordinados ao guardião. Né? De maneira que a lei se tornou nosso guardião, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Aí ele fala, mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês
que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, queridos irmãos, quando fala aqui que nós não somos mais subordinados ao guardião, significa o quê? Está falando do guardião da lei? Não. Nós não somos mais subordinados ao pecado. Entendeu? Nós, a partir deste momento, nós não dependemos mais de sermos perfeitos na lei para nos salvar. Até que Jesus morresse na cruz, nós éramos obrigados a sermos perfeitos para sermos salvos. Entendeu? Quando Deus deu a lei a Moisés lá e ele passou para o povo de Israel, para que o povo pudesse ter Deus no seu meio, para que o povo pudesse alcançar a salvação, eles deveriam seguir os 10 mandamentos. Agora, nós não precisamos mais seguir a lei para que o Deus esteja no meio de nós. Nós precisamos seguir a Cristo. Entendeu? Mas o que está falando aqui não é que nós não precisamos mais guardar os mandamentos, seguir os mandamentos. Não. Nós não precisamos mais dos mandamentos, é seguir 100%, ser perfeito dos mandamentos para sermos salvos. Nós agora podemos ser salvos no arrependimento. Nós caímos em pecado. Se nós caímos no pecado, nós nos arrependeremos e nós voltaremos a Cristo, e pela graça que Ele está nos oferecendo, por Ele ter morrido por nós na cruz, nós teremos direito à salvação. É isso que está sendo dito ali, somente isso. Não que nós não devemos seguir os mandamentos, mas que nós não dependemos mais de sermos perfeitos nos mandamentos para ser salvo. Você entendeu? Porque antes era isso. Se você não seguisse os mandamentos, você estava em pecado e não seria salvo. Então o povo de Israel fazia o quê? Para se redimir do pecado, eles matavam um animal, né? Então, nada mais falando ali que eu não preciso mais fazer sacrifícios. É isso que está sendo falado ali. Eu não preciso mais estar subordinado a sacrifícios para poder me redimir do pecado por ter transgredido a lei. Eu só preciso aceitar o sacrifício do Cordeiro Pascual, do Cordeiro Celestial, que foi Jesus Cristo. A partir do momento que eu aceito o seu sacrifício, mesmo que eu tenha caído em pecado, eu terei a minha salvação. Mas eu não terei salvação se eu viver no pecado, né? Porque eu não posso ter salvação se eu estou vivendo matando pessoas, se eu estou roubando pessoas, se eu estou desonrando meu pai e minha mãe, se eu estou cometendo esses erros. Você acha que Deus vai salvar alguém que está cometendo isso? Seja sincero, vocês. Você acha que Deus vai salvar alguém dessa maneira, gente? Não vai, gente. Deus não vai salvar quem está matando, roubando, adulterando, entendeu? Mas Deus vai perdoar aqueles que vivem no pecado ignorante, podemos dizer assim. Qual que é o pecado ignorante? É aquele pecado que a pessoa comete sem saber que está pecando. Então Deus perdoa esse tipo de pecado, entendeu? O único pecado ignorante que Deus não vai perdoar é da pessoa receber a marca da besta. Essa não vai ter perdão. Mas os outros sim. Então quer dizer, você que, por exemplo, frequenta a igreja católica, por exemplo, ou as igrejas protestantes que não guardam o sábado, vocês acham que Deus vai fazer com que vocês não vão ser salvos porque vocês não guardam o sábado? Não, eles não vão ser salvos. Vocês não vão, Deus não vai punir vocês a não ser salvos porque vocês não guardam o sábado. Não, vocês vão ser salvos por ignorância, por não conhecer a lei de Deus da guarda do sábado, por não ter tido o estudo necessário para conhecer. Então Deus entende que você não teve conhecimento da guarda do sábado, e por isso você não guarda. E Deus vai te salvar. É exatamente isso que está falando aí quando nós não precisamos mais ser subordinados aos guardiões, ao guardião. Ou seja, você pode ser salvo por ignorância. Por não conhecer, a ignorância que eu falo é no bom sentido, tá? É no sentido de que você não conhece, né? Por não conhecer a lei.
Então você pode ser salvo, mesmo que você nunca tenha ouvido falar nos 10 mandamentos. Se você conhece a Cristo, se você segue a Deus, segue o que você conhece, Deus vai te salvar. Ele pode salvar uma pessoa que nunca foi em igreja nenhuma? Claro que ele pode. Essa pessoa viveu para o bem, fazendo o que é certo, nunca não matou, não roubou, fez uma vida decente, ela vai ser salva. E mesmo que ele tivesse matado e roubado, mas ele se arrepender daquele erro que ele cometeu, ele se sente mal por ter cometido esse erro na vida dele, mesmo que ele desconheça até a Bíblia, ele poderá ser salvo. É isso que está sendo falado aqui, né? Em outras palavras, as pessoas falam que nós adventistas, como eu, que que a gente não conhece a palavra porque a gente acha que a gente vai ser salvo seguindo a lei. Não, nós somos salvos para seguir a lei. Nós somos salvos pela graça. E por gratidão a essa graça que Deus nos deu, nós guardamos a lei. Entendeu, queridos irmãos? Basicamente é isso. Então nós precisamos guardar a lei. Por gratidão a Ele, nós somos obedientes a Ele, somos servos dele. Mas nós não podemos viver praticando mal e achar que vamos ser salvos, que não vai. Tá? Não basta que a gente aceite Jesus. Nós precisamos, em primeiro lugar, fazer o bem. E amar ao próximo como nós mesmos. E amar a Deus acima de tudo é essencial. Vamos fazer uma oração de encerramento, queridos irmãos? Querido Deus, obrigado por essa meditação. Ela foi longa, mas de vital necessidade. Que todos que ouvirem essa meditação, que tenham sua mente aberta e coração, e que possa evoluir por dentro do seu coração e pôr em prática o que está sendo ensinado aqui. E compreender tudo o que está sendo ensinado aqui. Assim como eu também quero ter com o coração aberto para entender tudo, absorver tudo e pôr em prática em minha vida tudo que está sendo ensinado aqui. Que todas as pessoas que estão inscritas no meu canal possam pôr em prática. Que todos que ouvirem essa mensagem, mesmo que não estejam inscritos no canal, põe em prática isso aqui. Que entenda e compreenda o que está sendo explicado aqui. Ninguém está falando aqui que as pessoas vão ser salvas pela lei. Nós vamos ser salvos pela graça. Nós podemos ser salvos até se nós não conhecermos a lei. Porém, nós devemos entender que ao ser salvos pela graça e irmos para a vida eterna, nós vamos, Senhor, ter que seguir lá esta lei. Né? Então é isso, meu Deus. Obrigado por mais essa meditação, obrigado por mais uma vez estar tendo falado através de minha boca. Que eu seja sempre o seu instrumento, que eu seja sempre o seu servo missionário. Que se uma pessoa ouvir essa mensagem, já estou feliz, Senhor. Se 10 ouvirem, melhor ainda. Encaminhe essa mensagem às pessoas que precisam ouvir. E faça com que as pessoas possam se transformar através dessa mensagem, Senhor. Use sempre como seu servo. O Senhor sabe que eu só estou aqui, perdendo esse tempo, gravando essa mensagem para trazer as pessoas a Deus, para praticar, Senhor, a trazer os meus irmãos por amor ao próximo, aos meus irmãos a Ti, Senhor. Então me use como seu instrumento, Pai. E que as pessoas que estão me ouvindo, que são inscritas no meu canal, que estiverem trabalhando, que possam vir para casa em segurança. Que Deus abençoe a todos eles, Senhor. Que assim seja. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, queridos irmãos. Vamos compreender sempre, queridos irmãos. Ninguém vai ser salvo por seguir a lei. Vamos ser salvos pela graça. Mas, a partir do momento que a gente for salvo e formos para a vida eterna, nós vamos ter que seguir lá estas leis. Simples assim, meus irmãos. Essa é a lei do reino de Deus. É que nem aqui no Brasil. Se eu não viver de acordo com as leis brasileiras, o que vai acontecer? Eu vou parar na cadeia. Ou eu vou ser punido, eu vou pagar multa. Se for uma transação de uma lei pequena, se for uma transação grave, eu vou para a cadeia. A mesma coisa acontece com o reino de Deus, queridos irmãos. E lá tem leis que vão ter que ser cumpridas. E elas estão ditadas aí, são os mandamentos. Claro que lá, pode ser que tenha alterações, como lá o mal não existirá mais, vai voltar ao mandamento original, amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de tudo. Nós continuaremos a guardar o sábado, continuaremos a viver em amor e em afeto com as pessoas, né? Continuaremos a não matar ninguém, a não roubar ninguém, né? O não adulterarás, eu não sei se existirá mais, porque não sei se após o milênio nós seremos seres que reprodutores novamente, ou se seremos assexuados como os anjos. Durante o milênio seremos assexuados, agora depois disso eu já não sei. Vai depender, né, do que vir. Isso aí Deus nos revelou. Mas nós entendemos que
nós vamos ter que estar embaixo da lei, seguir o que ele está mandando que a gente não coma. Você acha que nós vamos comer carne lá no céu? Principalmente de porco, que é as carnes imundas. Ou você acha que nós vamos ter essas porcarias que tem neste mundo lá? Claro que não, queridos irmãos. E é isso que nós tentamos seguir, é isso que nós temos que seguir, tá certo? Então é isso, que Deus abençoe a todos, que todos possam chegar em casa em segurança, que estiverem me ouvindo, e que estiverem inscritos no meu canal também, que não estiverem me ouvindo, e os que não estão inscritos no canal que estão me ouvindo também, todos em geral, tá bom? Que assim seja. Muito obrigado a todos. Amém. Que Deus abençoe.